Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Professor Thiago Mon, do Instituto Federal de Santa Catarina. E esse vídeo vou fazer junto com um grande aluno e grande amigo, Gabriel Bianchini, que semana passada, dia 10 de junho de 2020, nós publicamos o TCC dele na Marketing Tourism Review, lá da Federal de Minas Gerais. E o artigo foi intitulado RM, Revenue Management, Estudo Comparativo na Hotelaria de Florianópolis. Então, seguindo o que a gente tem feito pós-pandemia, aí, ou durante a pandemia, a gente vai gravar um videozinho de trailer, vamos dizer assim, sobre os artigos que a gente está publicando. Então, a pesquisa do Gabriel, ele entrevistou 3 gerentes comerciais, gerentes de RM, operadores de RM, de 3 hotéis diferentes aqui em Florianópolis. Então, um hotel de rede internacional, um hotel de rede nacional e um hotel independente. E a partir das entrevistas, ele buscou verificar as técnicas, as ferramentas utilizadas, as formas de se fazer RM dentro dessas 3 realidades hoteleiras. Forecasting, pontos de tarifa, precificação, utilização de OTAs, utilização de outros canais de distribuição, e formação acadêmica de quem faz o RM nesses 3 hotéis, entre outras questões. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre RM em 2 minutos, e depois o Gabriel vai chegar aqui no vídeo para falar um pouquinho dos resultados. Então, o RM, ele nasceu nas companhias aéreas, né, como forma de otimizar a receita, como forma de fazer com que o resultado financeiro, a performance financeira das empresas melhorassem a partir de análise de mercado, né? Melhorassem a partir de uma análise profunda do mercado. As redes têm trabalhado fortemente o RM e têm dado um resultado muito grande. As técnicas de RM são diversas. A gente tem previsão de demanda ou forecast, onde a pessoa responsável pelo RM vai pesquisar todo o mercado, identificar qual é o cliente certo, qual é o comportamento de compra desse cliente, e a partir disso determinar diferentes tarifas para diferentes comportamentos, em diferentes momentos do pré-reserva e em diferentes canais de distribuição também. Eu considero o RM uma arte. Eu considero a pessoa que faz RM uma pessoa muito antenada no mercado, e esse artigo vem para coroar toda a trajetória do Gabriel dentro da universidade, dentro do curso de hotelaria, mas vem também para contribuir um pouco com a área no Brasil, onde a gente encontrou muitos artigos de distribuição, mas poucos artigos de RM. Diferentemente do exterior, onde a gente tem diversas publicações sobre RM na hotelaria, aqui no Brasil a gente viu poucas publicações, e isso justificou a pesquisa do Gabriel. Então, eu já falei um pouquinho da metodologia. O Gabriel construiu um instrumento de pesquisa, um roteiro de entrevista semi-estruturado, e por conveniência, por escolha dele, entrou em contato com 3 gestores hoteleiros aqui de Florianópolis e aplicou a entrevista em profundidade. Um gestor de rede nacional, um gestor de rede internacional e um gestor de hotel independente, justamente para verificar as semelhanças e as diferenças nas execuções e nas ações do gerenciamento de receitas dentro desses hotéis. Gabriel, a palavra é tua para falar um pouquinho aí dos resultados. Aí, boa tarde a todos. Como o professor disse, a pesquisa ela se justificou devido a essa falta, né, a escassez de materiais sobre RM em português aqui no Brasil. Aí, as principais semelhanças que nós encontramos na pesquisa entre os 3 hotéis foi a formação acadêmica dos 3 gestores. Os 3 tinham ensino superior em hotelaria. Porém, um ponto negativo, só que foi uma semelhança também entre os 3 hotéis, foi que nenhum dos 3 gestores, tanto do hotel independente quanto do
de rede nacional e o de rede internacional, nenhum dos três tinha nenhuma especialização na área de RM. Uma outra semelhança foi que todos acham que é muito importante as línguas, ter o conhecimento de várias línguas para um profissional de RM, de acordo, muito devido a essa falta de materiais em português, né? Então todos acham que é muito importante que um profissional de RM saiba falar várias línguas, principalmente o inglês. Uma outra semelhança entre os três hotéis foi que a segmentação dos hotéis dos três eram corporativo e de lazer. Outra semelhança entre os três hotéis foi que ambos trabalham com tarifas flutuantes e todos treinam seus funcionários também de acordo com essas tarifas flutuantes, toda a grade tarifária, né? E também uma outra semelhança foi as OTAs mais utilizadas. Dos três hotéis, as OTAs mais utilizadas eram a Booking, Expedia e Decolar. Uma outra semelhança também foi que os canais diretos de reserva mais utilizados eram o site do hotel, o site da rede, o e-mail direto ao hotel e o telefone da central de reservas. Um outro ponto importante que os três hotéis falaram na pesquisa que realizam é a parceria com os conventions bureaus, né? Então, os três hotéis fazem essas parcerias com essas organizações para realizar consulta nos seus calendários de eventos, para poder antecipar sua organização, fazer sua grade tarifária, para conseguir maximizar sua receita de acordo com esse calendário de eventos da cidade. Referente às diferenças entre os três hotéis, alguma das diferenças foi em relação à quantidade de anos que é implementado o RM nessas redes ou no hotel em si. No hotel independente, a ciência de RM ela é implementada há 2 anos, no hotel de rede nacional há apenas 3 anos, e no hotel de rede internacional, eles já aplicam essas ferramentas de RM há 20 anos. Aí, de acordo com os níveis da grade tarifária desses hotéis, o hotel de rede internacional tem 15 níveis para cada tipo de condição de tarifa. Então, totalizava 90 níveis de grade tarifária. O hotel de rede nacional, 8 níveis, e o independente, 11 níveis. Um ponto interessante também foi referente à antecedência que é feita à grade tarifária desses hotéis. O hotel de rede internacional faz sua grade tarifária com 2 anos de antecedência. E o de rede nacional faz com 3 meses e o independente também com 3 meses. Uma outra diferença interessante que nós percebemos foi referente ao acompanhamento diário de quais canais de distribuição estão vendendo mais, estão valendo a pena, as comissões que estão sendo pagas. Então, ambos os hotéis de rede, o de rede internacional e o de rede nacional, fazem esse acompanhamento diariamente, porque nesse hotel tem um profissional específico para a função de RM. E no hotel independente, não existe esse acompanhamento diário, porque nesse hotel não existe um funcionário específico para a função de RM. Essas ferramentas de RM, elas são feitas pelo gerente comercial. A semelhança percebida foi referente a quais ações são realizadas quando é previsto um aumento de demanda. Todos os hotéis realizam essas seguintes ações: análise da concorrência para o período, ajustes na estratégia tarifária, acordo com as agências oficiais, caso exista algum evento por trás desse aumento de demanda, e aumento da tarifa. E algumas ações que são realizadas somente pelo hotel de rede internacional foi fechar a disponibilidade para tarifas negociadas, que são aquelas tarifas de acordo com empresas que normalmente têm um valor mais baixo. Então, quando eles conseguem prever um aumento de demanda para determinado período, eles fecham essa disponibilidade dessas tarifas de acordo com empresas, que são tarifas mais baixas.
E daí eles deixam somente disponíveis tarifas pré-pagas e não permitir tarifas canceláveis também. Eles não permitem tarifas canceláveis nesses períodos de alta demanda. Uma outra semelhança que os 3 hotéis realizam são quais os dados dos anos anteriores são analisados para realizar a sua grade tarifária e realizar o seu RM. Aí, ambos os 3 hotéis analisam esses dados. A ocupação dos anos anteriores, a diária média, a análise das reservas por dia da semana, a segmentação das reservas, por exemplo, se elas são tarifas acordo de empresas, tarifas de grupo, de eventos, tarifa pública, e os eventos que tinham no período nesses anos anteriores. Show, Gabriel. Obrigado aí pelas informações dos resultados do artigo. Foi uma pesquisa muito bacana de se fazer, de te orientar, né, durante o processo do TCC, depois na adaptação ao artigo, por mais que o nosso artigo seja em forma de TCC. Creio que é uma contribuição bacana e importante para a área de hotelaria no Brasil, onde a gente tem poucas publicações sobre essa temática, e te agradeço pela parceria, pela confiança em me escolher como teu orientador, e a gente finaliza com esse artigo esse ciclo bacana que a gente viveu aí na tua formação profissional. E muito obrigado, professor. Eu queria agradecer imensamente a você, que foi o professor que mais me ajudou nessa trajetória aí ao longo dessa formação. E vamos continuar aí produzindo conteúdo para a hotelaria. Show. Pessoal, o link do artigo está aqui nos comentários, então é só clicar e baixar e ler o conteúdo. Tem muito mais, são 33 páginas de artigo sobre RM na hotelaria aqui de Florianópolis. Até a próxima.